1h32. Vamos a Brasília agora. A gente abriu o meio do dia hoje falando das votações importantíssimas que acontecem na Câmara dos Deputados, sobretudo. As MPs precisam ser aprovadas, o prazo está acabando. A gente tem falado muito, não é, Márcio, a respeito da MP que vai definir ali como ficará a esplanada dos ministérios, mas são outras tantas também que tem o prazo ali esgotando, o prazo quase no final, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E aí, exatamente porque esse prazo segue se esgotando, né, que o governo, o Palácio do Planalto, segue trabalhando na aprovação dessas medidas provisórias, inclusive a medida provisória que trata da reestruturação da esplanada dos ministérios. Então, nessa quarta-feira, né, na primeira agenda do dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alguns aliados, entre eles os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além dos líderes do governo no Congresso, justamente para tratar sobre esse texto que está aqui, né, esperando para ser votado na Câmara dos Deputados. Lembrando, essa medida provisória, a da reestruturação dos ministérios, foi editada no primeiro dia do governo Lula, lá no dia 1º de janeiro, aumentando, né, dos então, né, 23 ministérios que eram da gestão de Jair Bolsonaro para 37, que é o número atual dos ministérios aqui na esplanada nesse momento. E aí, como você falou, o prazo se esgota amanhã, tem que votar aqui na Câmara para depois ir para o Senado, e caso perca a validade, a esplanada volta a ser como era no governo de Jair Bolsonaro, ou seja, cai de 37 para 23 ministérios. Então, essa reunião serviu basicamente para discutir o seguinte: as consequências eventuais de uma liberação de emendas e recursos para garantir justamente a aprovação desse texto, né? Mas o Palácio do Planalto também, ele já admite, por exemplo, que votar a MP, né, a medida provisória do jeito que ela está, com as mudanças feitas pelos parlamentares aqui em relação principalmente ao Ministério dos Povos Originários e também ao Ministério do Meio Ambiente, e inclusive acabou causando certo desconforto dentro do governo, já que aí isso pode ser resolvido depois, né? Melhor resolver alguns cargos, né, alguns pontos dessa medida provisória depois que ela for aprovada, do que perder tudo e começar o governo do zero novamente. E esperar, né, só o ano que vem para fazer uma outra medida provisória de reestruturação dos ministérios. Então, entre as propostas que foram mudadas estão cadastro ambiental rural, que saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi para a Gestão e Inovação, a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que foi dividida entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também o Ministério da Agricultura. Enfim, essas mudanças não caíram muito bem dentro do governo, e o Palácio do Planalto trabalha justamente para consertar esse desconforto. Além dessa MP dos ministérios, tem também outras medidas provisórias, a do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que, né, segundo a medida provisória de Lula, né, que foi editada em janeiro, estava no Ministério da Fazenda, mas foi mudada aqui no Congresso para voltar para o Banco Central, e também outras medidas provisórias. E aí a gente fica na expectativa agora, né, das consequências dessa reunião, porque a Câmara deve votar, está na pauta da Câmara para votar essa medida provisória ainda hoje. Mas se por algum motivo não votar, aí vai ficar para amanhã, que amanhã é o último dia, e aí é um Deus nos acuda, né? Porque precisa aprovar na Câmara, precisa votar aqui no Senado, aprovar também, e aí a gente tem que ver como é que está a base governista aqui dentro do Congresso para votar isso de forma mais célere. E lembrando, se não votar, é capaz de a gente voltar a ter o mesmo número de ministérios que teve no ano passado, que a gente tínhamos no ano passado, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Então, agora a expectativa é justamente saber como é que vai ser essa votação aqui na Câmara dos Deputados, que deve começar daqui a pouquinho, ainda nessa tarde de quarta-feira. Muito bem, obrigado, Márcio, pelas informações. Está de olho lá em Brasília, claro, nossa equipe de reportagem trazendo todas as informações a respeito dessas votações importantes. E agora é o seguinte, essa reunião de hoje é para pensar nos próximos passos e nos próximos projetos. Nesses, não tem mais conversa, não dá mais tempo de nada. Ou aceita e vota do jeito que está, ou não volta e fica muito pior do que o governo imaginava. Então, aceitar todas as mudanças, votar e aprovar do jeito que está. E a reunião de hoje serve muito mais para os próximos passos do que para pensar efetivamente no que a articulação política poderia ou não fazer nesses próximos 2 dias.